Sejam bem-vindos novamente aqui ao nosso canal. Esse daqui é o Cuidando de Você com Iona Ribeiro. E mais uma vez um grande prazer ter vocês aqui no canal. Eu tô fazendo uma jornada, né, de tudo que aconteceu comigo de 5 anos para cá, de tudo que me estagnou, parou, e eu tô trazendo aqui vários vídeos compartilhando com vocês. Quem sabe pelo menos um vídeo se ajudar vocês aí a melhorar a jornada de vocês, já vai ter feito muito sentido para mim. Se você gostar também desse vídeo, dá aí um like, compartilha, se inscreva, isso é muito importante para a gente poder crescer aqui no canal, tá bom? Refletindo tudo que eu passei durante esse período, uma das coisas que eu precisei, como forma de continuar minha caminhada, eu tive que retroceder no meu caminho. Não era uma coisa que eu queria muito, retroceder é muito difícil, porém a gente não tem que encarar como fracasso, né? Dar passos para trás, uma vez que a gente atingiu algum patamar que a gente gostaria de ter chegado, e aí a gente precisa voltar, é necessário voltar. Muitas vezes dentro da gente a gente reconhece como fracasso, e era isso que estava acontecendo comigo e que aconteceu comigo nesse período em que eu estagnei, em que eu parei. Eu sempre batalhei muito, eu sempre trabalhei muito, eu sempre fiz do impossível o possível para alcançar todos os meus objetivos, uma coisa normal de todas as pessoas, né? E aí quando eu consegui atingir um ponto em que eu conseguia ter, uma vida um pouco melhor, em que eu conseguia me sustentar um pouco melhor, eu resolvi, mudar de ares, eu resolvi mudar de lugar e partir para uma nova jornada, uma coisa normal de todas as pessoas, né? E aí, nesse período todo em que eu parti para um outro lugar, eu fiquei aí um bom tempo longe, da minha residência, da minha primeira residência, do lugar onde eu nasci. Eu comecei a passar algumas dificuldades nessa jornada, né? Eu achei que eu estava bem preparado, só que o que acontece? A nossa vida, ela é feita de altos e baixos. Às vezes a gente é pego de surpresa por inúmeras coisas na vida, né? Inúmeros acontecimentos na vida. E um desses acontecimentos foi justamente a época em que a gente pegou a pandemia, né? Nós pegamos aí a pandemia e eu tive que arcar com todas as consequências, dos meus atos. Naquela época eu tinha saído de uma casa que era minha e fui morar numa casa que era alugada, né? E o senhorio não tinha culpa, do fato da gente estar em plena pandemia e ser dificultoso para todo mundo. Ficou dificultoso para mim, ficou dificultoso para o mundo inteiro. E aí eu tive que arcar com aquilo dali e começou ali uma bola de neve. Só que o que acontece quando a gente começa a enxergar que a gente já está, já tem ali são inúmeras coisas que você já está vendo que pode acontecer, porém, quando há a possibilidade de pular esse barco logo no início, a gente não quer. Foi o que aconteceu comigo. Eu não via a necessidade, entre aspas, eu não queria reconhecer que eu estava passando um momento, em que eu precisava decidir, que eu precisava olhar para trás e falar, ó, vou decidir voltar, dar 10 passos para trás, para eu poder melhorar a minha situação. Não foi isso que eu fiz, eu permaneci. Na época eu tinha, sempre, como eu falei, sempre tendo, batalhando aí, eu tinha meu emprego, eu tinha meu trabalho, eu estava aí com alguns compromissos, eu já tinha entrado em alguns compromissos antes da pandemia e a gente passou por esse período todo aí complicado, nós passamos por esse período todo complicado e aí isso veio criando um montante na minha vida que, de uma coisinha foi gerando outra, e foi gerando outra, e foi gerando outra. Eu vi a necessidade de voltar para o lugar que eu havia saído. Só que o que acontecia dentro da minha cabeça? Eu achava que se eu voltasse, eu estaria fracassando, eu estaria, era uma luta interna comigo que eu não queria reconhecer. Eu
Eu queria permanecer na vida que eu estava, porém, eu não tinha a consciência de que eu precisava naquele momento retornar. Eu precisava naquele momento enxergar que o melhor para mim era voltar, e aí, mesmo que fosse um lugar mais simples, mesmo que fosse uma vida mais simples, eu estaria dando o quê? A chance da minha vida voltar ao normal como era antes, de eu me reestruturar novamente, para eu poder novamente pensar em sair. Só que eu não queria enxergar isso. E aí o que acontecia? Cada vez que eu ficava ali, aumentava aquela situação. A situação só ia se agravando, só ia se agravando. Chegou um momento em que eu não tive opção. Eu tive que realmente voltar. E eu voltei a contragosto, né? Eu voltei para o lugar que eu havia deixado, voltei a contragosto, sendo que o universo, Deus, a espiritualidade, eles trabalham de uma forma genuína. Eu já tinha, né, já estava predestinado, né, coisas novas na minha vida que eu nem estava imaginando, só pelo fato de eu retroceder, pelo fato de eu aceitar voltar novamente para onde que eu saí, da onde que eu saí. E aí, esse trabalho que eu tinha no início lá da pandemia, eu acabei, né, saindo de lá, acabei me tornando, comecei a trabalhar como terapeuta, comecei a ajudar um monte de pessoas, isso tudo nesse processo de voltar. Tá? Eu comecei a ajudar muitas pessoas, eu comecei a atender muitas pessoas online, eu comecei a um processo de cura interior minha e de curar outras pessoas. E aí eu comecei, né, a me sentir um pouco, sempre fui uma pessoa muito agitada. E aí eu comecei a me sentir um pouco paralisada, porque a minha vida começou, era só terapia, e eu comecei a sentir a necessidade de ter aquela vida agitada de novo, né? Sendo que eu não sabia mesmo que já estava sendo preparado um lugar para mim. Quando a gente obedece à nossa voz interior, que a gente entende que a gente precisa retroceder, as coisas começam a andar para frente, ao invés de ir para trás, começa a andar para frente. O intuito de trazer esse vídeo aqui para vocês é mostrar para vocês que quando você dá 50 passos para trás, você alcança 100 para frente. Porque se você sai do seu ambiente, né? Se você sai dali e você entende que a sua jornada não tá boa, que você já tá percebendo que não tá legal, mas mesmo assim, dentro de você fala, não, eu não vou voltar, eu não vou retroceder, eu não vou voltar da onde eu saí, é vergonhoso para mim. Isso tudo ocasiona coisas muito piores. As dificuldades, elas começam a aumentar cada vez mais. Eu comecei a ter problemas financeiros, eu comecei a ter problemas de saúde, eu comecei a ter N problemas. Eu comecei só a perder, até que eu voltei. E de terapeuta, né, eu acabei reassumindo um outro trabalho meu, né? Eu fiquei de frente com um outro trabalho meu, que já não era mais o primeiro, né, do qual eu estava me referindo, e eu comecei a assumir esse trabalho, e esse trabalho, ao invés de me fazer mal, pelo contrário, começou a me fazer muito bem. Eu comecei a me soltar, foi um trabalho novo, totalmente um desafio, totalmente novo, né, e eu comecei a mergulhar nas propostas que a vida estava me trazendo. E se eu não tivesse voltado, pelo contrário, eu não teria tido a oportunidade de ajudar pessoas, de me reconectar comigo mesmo, de assumir um compromisso novo na minha vida e ver a proporção de benefício que isso estaria e está trazendo para a minha vida. E outra coisa, de estar podendo trazer isso aqui para vocês. Tudo isso veio de um retrocesso, da necessidade de reconhecer que retroceder é necessário na vida. E eu hoje sou totalmente diferente daquela pessoa de 5, 6 anos atrás, né? Eu consegui reconstruir tudo de novo, eu consegui trazer uma paz para mim interior muito grande, porque eu não queria, de forma alguma, eu queria voltar da onde eu saí. Eu não queria entender
que a minha caminhada só iria para frente quando eu voltasse para o meu lugar de origem, né? A necessidade de você voltar para o seu lugar de origem. E eu tô trazendo esse vídeo para que isso possa trazer uma compreensão para você, que às vezes quando você entende que a vida tá te pressionando a você tomar essa decisão, não é pro seu mal, sabe? Não é pro seu mal. É para você se encontrar de novo. É para você se encontrar de novo. Isso a gente não fala só em questões de bens materiais, financeiros, sabe? Trabalho, casa. Não é só isso que eu tô falando. Eu tô falando em questões de você, às vezes, retroceder, às vezes em ações que você teve com alguém, uma atitude que você teve com alguém, uma má impressão que você passou com uma pessoa, e aí você retroceder aquilo dali. São passos que você, sabe, dá para trás para poder você ir para frente. E eu espero de verdade que esse vídeo faça uma diferença para você, assim como fez muito para mim, sabe? Fez muita diferença eu enxergar essa necessidade em mim. Que Deus abençoe vocês, que os caminhos de vocês estejam sempre abertos, né? Que a mentalidade de vocês esteja sempre aberta, que vocês possam entender as mensagens que o universo traz para você. Né? Porque se a gente não entende que a gente precisa melhorar, que a gente precisa evoluir aqui, a gente vai continuar patinando nos mesmos erros, nas mesmas coisas. E se você gostou desse vídeo, se fez aí, né, se trouxe aí um benefício para você, se você entendeu a mensagem que o universo quer enviar para você, não esquece, compartilhe, curte, deixa aí a sua mensagem de carinho, tá? Se inscreva e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Fiquem com Deus, um grande beijo e se cuidem, hein?